Olá pessoal, primeiro eu queria dizer que publiquei hoje à noite para vocês, né? Esse vídeo deve estar entrando amanhã de manhã, mas hoje eu já publiquei a defesa do André Mendonça, que é o advogado-geral da União, a favor da abertura das igrejas. E ele fez uma defesa muito boa, muito bem fundamentada, inclusive usando o direito comparado lá na Califórnia, nos Estados Unidos, né? E outras decisões, ele simplesmente passou a fé cristã ali para os ministros do STF e defendeu que há limites, né, no poder que os governadores e os prefeitos têm, que eles deram esse poder, tiraram o poder, na verdade, do presidente da República, né, do governante do país, e colocaram na mão dos locais. Eu não vou entrar no mérito dessa questão jurídica, mas eu quero dizer para vocês que eu fiquei muito satisfeita, independente da decisão que vai acontecer, né, sobre se as igrejas vão funcionar normalmente ou não. E essa briga já vem aí há mais de um ano, né, exatamente usando como pano de fundo um problema de saúde para que se diminua, né, vamos dizer, se dê pouco valor ao que é, na verdade, o efeito prático da fé cristã. Nós sabemos que é transcendental, que não está preso à matéria, o que nós vivemos na Eucaristia. Mas os descrentes, os ateus, os apóstatas não entendem isso. Então, eu faço esse vídeo por um motivo até bastante constrangedor, porque eu respeito o Centro Dom Bosco, eu acredito que eles têm um conteúdo em algumas áreas muito bons, né? E em outras áreas não tão bons assim. Eu acredito que essa questão de sempre teorizar para o lado, né, de contra o Concílio Vaticano II, e muitas vezes críticas ao Papa Francisco de membros ou convidados sem nenhuma necessidade, né, sendo que isso é um sinal que não une. Então, eu coloco em questão muitas coisas. Já na época da Netflix, eu fiz um vídeo aqui em que eu entendi a boa intenção deles em ajuizar uma ação contra a Netflix por conta, né, de uma zombaria que fizeram com Cristo lá. Mas na verdade, o vídeo que eu fiz foi para dizer o que eu vou repetir nesse vídeo de hoje. Cristo não nos ensina a fazer uma batalha humana em favor da igreja. Cristo não nos ensinou isso. Quando nós vivemos agora a paixão, nós vimos Cristo em silêncio, sendo condenado como um cordeiro matador, diz Isaías 53. Então, que Cristo é esse que nós seguimos se nós estamos lá querendo um triunfo político? Eu não estou querendo dizer que a gente não tem que se manifestar como cristão e católico o nosso dissabor frente às decisões judiciais que vão contra a nossa fé. Ir contra a nossa fé não tem nada mais contra do que suspender uma missa, do que impedir um sacerdote de receber. Ora, acredito que as igrejas, eu nunca parei de frequentar na minha cidade, nunca nenhuma igreja foi fechada. As igrejas são um lugar super seguro, em que se mede temperatura, se passa álcool, se espaça entre os bancos, a não ser alguns crentes, né, que muitas vezes querem ali tumultuar o ambiente e juntar a família, e aí não respeita uma diferença ou outra, mas a gente vê sempre os organizadores chamando atenção, né, recobrando esse distanciamento, sempre orientando. Então, na verdade, meus irmãos, se fechar uma igreja, tem que fechar, por exemplo, o mercado. Quantas vezes nós passamos a mão de produto em produto nos mercados, nas farmácias, né? Em tantos outros lugares que estão funcionando, os coletivos, como diz o André Mendonça. Então, né, os coletivos, acontece o que dentro deles? Né? Todos estão ali imprensados, nem precisa dos coletivos, a gente pega numa categoria acima, que são os aviões, né? Entra-se dentro do aeroporto, todo um esquema de saúde, aí chega dentro do avião, estão um do lado do outro. Então é uma hipocrisia que nós estamos vivendo, que revolta sim, é uma revolta, vamos dizer, natural, é uma ira santa. Mas essa ira não pode extravasar a ponto de eu convocar os cristãos católicos para formar uma milícia santa. Um grupo, reunir grupos em cidades, como eles falaram aqui. Eu até fiz umas anotações porque eu achei tão grave, tão sem propósito o que se fez do Centro Dom Bosco nessa época de Páscoa. Eu fiquei triste com eles.
sabe? Já não é a primeira vez. Eles publicaram, um tempo atrás, eu tenho um print dessa publicação, falando da fidelidade do Marcelo Lefebvre à igreja. Numa época em que, né, São João Paulo II chamou ele à unidade da igreja e ele, num lapso, resolveu concordar, mas acho que um dia seguinte ou dois depois ele já tinha cortado o vínculo. Marcelo Lefebvre morreu excomungado, tem vídeo aqui no canal sobre isso, Dom Estevão Bittencourt fala sobre isso. Então, o Centro Dom Bosco, eu sinto eles bastante perdidos. Eu não quero julgar, né, se estão fazendo com reta intenção, se não estão. É mais uma exortação, porque eu não conheço o fundo, o pano de fundo dessa atitude deles. Eu não sei exatamente o que eles pretendem com isso. Porque uma revolta da igreja contra o poder público não é uma coisa que a igreja deseja. A igreja não deseja impor, né, o seu funcionamento. A igreja também se submete aos poderes públicos. Não é que assim, agora só minha igreja só vai abrir se o poder público, né, resolver tomar uma atitude a favor da minha igreja. Eu sei que tem muita gente chateada, que tem muita gente abusando do poder, né, desviando a intenção do poder. Mas não cabe a nós leigos ficarmos fazendo manobra de massa quando os nossos cabeças, os nossos bispos, o próprio Papa Francisco nunca falou sobre isso. Vamos nos mobilizar. Então o que se quer com isso? Se quer criar um tumulto dentro da igreja, uma convulsão entre os católicos, e que fim isso vai levar? Se não uma perseguição, uma acusação maior até contra nós, uma desestabilidade da harmonia entre os cristãos. Então não cabe a um grupo como o Centro Dom Bosco fazer esse tipo de convocação, dizendo que a igreja é convocação. Tinha um professor lá, não quero citar nenhum nome, mas esse professor estava exaltado, falava sem parar, atropelava a fala dos outros. Então você vê que é uma pessoa que está agitada, né? Não tem aquela paz que nos dá estar com Cristo, né? É a pessoa que está sempre querendo contradizer as coisas, sabe? É uma pessoa que não transmite o bem, não transmite a paz. Me perdoe, mas não transmite. Então eles disseram aqui, a gente está no meio da 8ª de Páscoa, fizeram uma live de quase 2 horas dizendo: a STF julga se você pode exercer o seu direito de ir à igreja. Eu já achei infeliz esse título, né? Porque o direito de ir à missa, na verdade não é de ir à igreja, de ir à missa, né? Esse direito de ir à missa, muitas vezes, ele pode realmente estar um pouco limitado. Ora, as igrejas hoje têm um número limitado, nem todas as pessoas conseguem ir a todas as igrejas. Aqui na minha cidade, não. Aqui tem bastante igreja, bastante sacerdote agindo. Graças a Deus a gente consegue se espalhar, né? Não precisa acumular todo mundo no mesmo horário. Espaça sempre direitinho, mas algumas pessoas, os idosos, as pessoas que estão em grupo de riscos não vão. Elas têm esse direito diminuído, sim. Mas não é para o mal, é para o bem. Então eu não estou aqui defendendo o fechamento da igreja, eu sou contra o fechamento da igreja. Eu frequento a igreja desde o início da pandemia, nunca parei. Aliás, eu nunca parei em nenhuma das minhas atividades, eu fiz tudo dentro do que se pedia. Fui obediente também a essas diretrizes que o Papa Francisco também apoia, né? Então a gente tem que sempre olhar o reflexo que o pontífice está nos dando. A gente tem que olhar o que o bispo da nossa cidade, né, que é responsável pela nossa diocese ou arquidiocese, ou a área militar, né, o ordinariado militar, está falando. A gente tem os nossos pastores que nos conduzem. Ora, o leigo não pode tomar o lugar. Inclusive aqueles que criticam o Conselho Vaticano II por ter dado muito poder aos leigos, agora estão incitando os leigos a tomar atitudes que não lhes cabe, ou seja, é o abuso do direito. É um abuso do direito, né? E eu faço essa pergunta para vocês, né? O que juízes fizeram com Cristo? A gente está lá diante do STF. Realmente há muitas decisões ali que contrariam a própria Constituição Federal. Há um abuso discrepante, né? E vou dizer incomparável na história do direito brasileiro daquele juízo que estão fazendo com o Brasil. É a verdade. Eu sou advogada, posso dizer que realmente há uma discrepância. E não só com relação à liberdade religiosa, mas há vários artigos e várias decisões que as quais a nossa Constituição Federal não versa, não trata. Então eles estão legislando. Em vez de entregar esse poder aos legisladores,
E em vez de entregar o governo do Brasil ao presidente, eles resolveram governar da maneira deles. Porque eles são a última instância, eles são uma instância irrecorrível. Eles têm controle, sim, pelo Congresso, mas o Congresso está acabrunhado. Então a gente está vivendo, sim, uma crise institucional, uma crise entre poderes, uma crise de honestidade, uma crise ética grave no direito, eu posso dizer isso com certeza, mas a gente sempre tem que viver a nossa vida terrena na perspectiva do transcendente. E aí que está o assunto que eu venho trazer. A gente tem que viver a nossa vida aqui, pensar aqui, agir aqui, sempre se mirando em Cristo. Por que isso? Porque Cristo não teve um triunfo histórico na Terra. O triunfo de Cristo é após a morte, é a ressurreição. Cristo foi condenado injustamente, ele foi privado do seu direito maior, que é o direito à vida, por uma condenação injusta. Isso pode acontecer conosco. Nós somos o prolongamento de Cristo, nós somos o corpo místico de Cristo. Igreja é convocação, sim, como diz o professor nessa live do Centro Dom Bosco, mas é a convocação para entrarmos nesse corpo de Cristo. É uma convocação do universo, do mundo inteiro. Mas para entrar, ser enxertados pela graça do batismo no corpo de Cristo. E agir como Cristo. E não como homens ainda pertencentes a uma mentalidade mundana, de combate mundano, contra homens de carne. Outra coisa, a gente não deve nunca jogar grupos que a gente sabe que tem influência digital, nesse caso, contra poderes públicos. Porque pedir martírio dos cristãos, dizer que outrora tínhamos mártires, e tem uma frase muito bonita, que o sangue dos mártires é semente de novos cristãos, É semente realmente. Cada vez que morria um mártir, incitava ainda mais a fé, Porque ali a gente vê Cristo novamente sendo martirizado, Essa figura do mártir é o testemunho de quê? Do Cristo crucificado. Mas morriam como? Morreu levantando o dedo em risco contra as autoridades que o matavam? Não, morreu em silêncio como um cordeiro, ainda glorificando a Deus por morrer por ele. Então nós temos que nos gloriar das nossas tristezas aqui na terra, em vez de ficar nesse combate. Temos que ser mansos e humildes de coração. E infelizmente não foi isso que foi passado pelo Centro Dom Bosco. Então, trazer esses pedidos de iniciativa dos católicos nas cidades, fazer esse movimento de massas, isso não é coisa dos cristãos. Isso tem muito mais uma vertente protestante. Olha aí o protesto. Protesto contra quem? Contra os sacerdotes que não agem, contra os bispos que não agem, que fecham as igrejas. Vamos nós ser a voz do povo. Cristãos movimentados. Aí eu li nos comentários isso, Vamos ao combate, vamos à luta. Mas esse povo não lê a Bíblia? Será que esse povo não lê a Bíblia? E ainda citaram também um homem chamado João de Deus, que é um médium, que estaria aí influenciando o Gilmar Mendes, o ministro Barroso e o Fux. Ora, são 3, ali são 11 ministros. Então quer dizer que esses 3 estão tomando todas as decisões sozinhos? É óbvio que sim, há muita obscuridade ali. Eu digo mais ainda da maçonaria, tá? Mas, na verdade, esse combate, meus irmãos, é um combate que se faz pela oração. Ah, lá São Paulo, privado dos seus direitos, na prisão, escrevendo cartas sobre o quê? Sobre a mansidão, sobre a humildade, sobre o perdão. A exemplo de Cristo, que perdoou seus algozes, pediu para Deus perdoar. Então a gente não pode ficar criando estruturas bíblicas para servir a uma vontade de ver uma revolução católica cristã. Sabe o que vai acontecer? O que vai acontecer é o que já está acontecendo, que a gente vai ter cada vez uma igreja mais e mais dividida. Isso não é serviço a Deus e nem a igreja, meus irmãos. Exorto o Centro Dom Bosco a retomar as atitudes de paz, de boa expectativa com relação à condução da igreja, que confiem nos seus bispos, por pior que seja o bispo, acima deles estão os papas. A igreja tem o seu modo de equalizar, e não sendo, que carregue sua cruz na sua diocese, entregue para Deus as ausências da comunhão. Ora, Deus saberá reverter tanto mal em bem. Deus saberá vencer essa luta através da oração e do nosso testemunho cristão. Como que eu dou meu testemunho cristão? Sendo um outro Cristo, e não sendo aqueles
que ficam criando tumulto. Prestem atenção no que diz o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 677 sobre a Igreja. Aprovação derradeira da Igreja. Antes do advento de Cristo, a Igreja deve passar por uma aprovação final que abalará a fé de muitos crentes. A perseguição que acompanha sua peregrinação na terra desvendará o mistério da iniquidade, sob a forma de uma impostura religiosa que há de trazer os homens aparente solução a seus problemas à custa do abandono da verdade. A impostura religiosa suprema é a do anticristo, isto é, a de um pseudo-messianismo em que o homem glorifica a si mesmo no lugar de Deus e de seu Messias que veio na carne. O homem esquece que ele tem uma vida transcendente e ele fecha as soluções da sua vida aqui, nesse momento presente. Esse é o anticristo, é aquele que não aceita o sofrimento da sua própria cruz. É triste, mas está acontecendo. Eu quero que vocês identifiquem isso. Essa impostura anticrística se esboça no mundo toda vez que se pretende realizar na história a esperança messiânica. Era o que os judeus estavam esperando lá. Uma virtude, né, histórica. Uma vitória sobre os poderes desse mundo. Não é exatamente o que o Centro Dom Bosco está pregando na live deles? A qual só pode se realizar para além dela por meio do juízo escatológico. Mesmo em sua forma branda, a Igreja rejeitou esta falsificação do reino vindouro sob o nome de milenarismo, sobretudo sob a forma política de um messianismo secularizado, mundano, intrinsecamente perverso. Isso é perverso dentro da sua essência. Isso não tem nada de bom. A Igreja só entrará na glória do reino por meio dessa derradeira Páscoa, pegue sua cruz e me siga, em que seguirá seu Senhor em sua morte e ressurreição. Está disposto a seguir o Senhor? Está disposto a ser humilhado perante a sociedade? Está disposto a ser abandonado na sua fé? Está disposto que os sacerdotes condenem sua fé, como condenaram a fé de Cristo? Na época foram os sacerdotes. Está disposto a sofrer humilhação das decisões dos juízes, dos julgadores, que vão te condenar injustamente? A ficar apartado da vida? Que vida? É Cristo. É a Eucaristia, muitas vezes. Está disposto a sofrer no seu corpo e no seu espírito? O reino não se realizará, portanto, por um triunfo histórico da Igreja. Aqui nesse mundo a Igreja perde. Segundo um progresso ascendente. Nossa, a Igreja vai imperar. Vai imperar, vai se juntar aos reis e vai governar a terra. Não, meus irmãos, não é assim. Tanto que a Revolução Francesa denunciou que não é assim. Não é colado com o poder do Estado, não é influenciando o poder do Estado que a Igreja vence. A Igreja vence na cruz de Cristo. Então, o reino não se realizará segundo um processo ascendente, um progresso ascendente, mas por uma vitória de Deus. Deus é que vence, não é você na justiça, não é você aguçando dos juízes contra a Igreja, a sociedade contra a Igreja. Isso, eu não vejo uma vertente boa nesse tipo de atitude do Centro Dom Bosco, fazendo com que a gente seja até mal visto pelos não crentes, dê um mau testemunho de ficar guerreando no mundo que já está cheio de guerrinha ideológica. Nós não temos ideologia, nós não acreditamos num conhecimento, nós acreditamos num acontecimento que é a nossa ressurreição. Então, essa vitória de Deus sobre o desencadeamento último do mal fará sua esposa descer do céu. A sua esposa, a Igreja não está subindo para o céu para vencer na terra. O triunfo de Deus vai fazer a Igreja Celeste descer do céu. O triunfo de Deus sobre a revolta do mal assumirá a forma do juízo final. Depois do derradeiro abalo cósmico deste mundo que passa. Não lutemos por coisas que passam. Não arrumemos briga com homens de carne e osso. Façamos na nossa vida um exemplo de santidade. Não nos inflamemos com o espírito
de uma soberba, de uma vitória pelo martírio, pelo eu vou sofrer o martírio por Deus. Isso é um pensamento infantil que Santa Teresa d'Ávila tinha lá quando ela tinha 5 anos. Ela queria ser mártir da igreja. Ora, Santa Teresa d'Ávila foi mártir, foi doutora da igreja, sofreu uma doença no final da sua vida, construiu, reformou os Carmelos, fez muito mais do que só morrer aos 5 anos de idade, fugir de casa e morrer. Ensinou a igreja um caminho da perfeição, nos ensinou que tem 7 moradas para visitar nosso Deus, e quanto menor a gente se encontra, mais perto do rei a gente está. Não é isso que vivem dizendo aí? Viva Cristo Rei? Que rei é esse? É o rei que veio se humilhar. É o rei que veio servir e não ser servido. É um reino que não tem essa paridade com essa vitória, esse triunfo histórico nas coisas, no direito, na justiça desse mundo, meus irmãos. Acordem! Isso está completamente errado. Eu gostaria de pegar umas leituras, a começar por Dom Estevão Bittencourt, porque eu puxei uma revistinha ali da minha aqui pra cá, dessa minha pilhazinha ali, e essa que tá levantadinha, ai meu Deus, eu fico trocando, peraí, essa aqui que tá levantadinha, ela tava do lado dela. Eu quero dizer que Dom Estevão veio nos trazer uma mensagem de Natal, porque é curioso, né? A gente só consegue ver o Natal, quer dizer, a vinda de Cristo, quando a gente medita a Páscoa, que é o fim último do Natal de Cristo. E interessante Dom Estevão ter nos trazido o Natal. Eu estou na Pergunta e Responderemos, número 343 de 1990, tá? Vai dizer que Cristo uniu-se a todo homem. Então os povos acompanham perplexos, né, o desenrolar dos acontecimentos, se não é exatamente o que nós estamos vivendo hoje. O Concílio Vaticano II, levando em conta a situação da humanidade agitada por causa de bens temporais, põe em relevo outros valores decorrentes precisamente do mistério do Natal. Cristo manifesta plenamente o homem ao próprio homem e lhe descobre a sua altíssima vocação. Sim, o Filho de Deus quis fazer-se novo Adão, entrando na história dos homens para dar-lhe um sentimento transcendental. De certo modo, o contato de Deus com a natureza humana e com os elementos deste mundo confere uma dignidade nova a todas essas criaturas e abre-lhes a perspectiva da herança dos filhos de Deus. A natureza humana foi em Cristo elevada a uma dignidade sublime. Com efeito, por sua encarnação, o Filho de Deus uniu-se de algum modo a todo o homem. Trabalhou com mãos humanas, pensou com inteligência humana, agiu com vontade humana, amou com o coração humano. Chama-nos a atenção o estilo minucioso desse texto, interessado em pôr em relevo a comunhão do Filho de Deus com tudo que é humano, exceto o pecado. E isto para dizer aos homens que mesmo as situações ingratas e dolorosas são ricas de sentido e prenhes de esperança. Estão grávidas de esperança. Deus sabe reverter o mal em bem. A gente tem que ter essa calma no coração, essa tranquilidade no coração. Não é uma calma passiva, é uma calma orante, é uma calma que combate pela santidade de vida. É uma calma, né, que faz com que nós semeamos a paz ao nosso entorno e não a guerra. Pois se abrem para a vida plena desde que atravessadas em união com Cristo novo Adão. É com Ele que nós seguimos unidos nessa Páscoa, meus irmãos. Cada um de nós pode dizer com o apóstolo: o Filho de Deus me amou e se entregou por mim. Está em Gálatas 2:20. Padecendo por nós, não só nos deu exemplo para que sigamos os seus passos. Que passo é esse? Padecer com Ele. Não é vitória, não é vitória. Não é viva Cristo Rei, Cristo venceu o processo no STF. Não. Que bom se o André Mendonça, né, e seus argumentos vencerem no STF. Que bom se a lucidez atravessar a cabeça daqueles ministros para ver quanta verdade há nas palavras do advogado da União. Padecendo por nós, não só nos deu exemplo para que sigamos seus passos, mas ainda abriu um novo caminho. Caminho novo, não um caminho velho. Novo caminho, a Páscoa, a passagem. Se nós o seguimos, a vida e a morte são santificadas e adquirem nova significação. Tudo que nós padecemos aqui tem um sentido. Nada é sem sentido. Nada é sem sentido. Nem sermos destituídos de muitos de nossos direitos. Como Cristo foi, como São Paulo foi preso injustamente,
como os apóstolos foram martirizados, porque professavam fé em Cristo. Gente, vai martirizar alguém porque alguém acredita numa coisa diferente de você? Mas eles foram. Porque se perseguiram Cristo, perseguem a igreja. Eles foram o primeiro sinal, e Santo Estevão, né, nome o qual Dom Estevão Bittencourt quis homenagear, porque foi o primeiro mártir da igreja, o proto-mártir. Está aí nos dizendo, eu sou o corpo, olha aí, caçaram Cristo, vão me caçar também. Naturalmente, eu não vou provocar e nem vou me botar embaixo do chicote de ninguém. Já disse o Papa Bento XVI, nós sofremos um outro martírio, é o martírio do vexamento, é o martírio de ser escarnecido como cristão. Olha lá, um monte de fanático, não sabe nem se guardar no Covid, tem que ficar indo na missa. Por que não assiste a missa? São os ignorantes. Pai, perdoa-lhes, não sabe nem o que dizem. Essa mensagem otimista, vai dizer Dom Estevão, nos habilita a entrar no novo ano. E eu digo, vamos entrar no novo ano com essa Páscoa? Vamos abandonar a campanha da fraternidade, que é a teologia da libertação, e esse ultra-tradicionalismo que quer movimentar a massa porque o Papa não age, porque o fulano não age. São dois extremos. A Páscoa se viu em dois extremos aqui no Brasil. De um lado, a teologia da libertação. Do outro lado, esses raditrades, que vivem criticando o Concílio Vaticano II, o Papa, e ficam criando conjecturas bíblicas e teológicas para fazer valer um pensamento meramente humano, uma sabedoria, como diz Eclesiastes, vaidosa. Tudo é vaidade, é o conhecimento, a vaidade. Então essa mensagem quer nos colocar um novo ânimo. Para o cristão não há ocaso dos valores essenciais, não existe, nada fica eclipsado, Deus não se deixa eclipsar. Deus é a luz do mundo, Cristo é a luz do mundo. Nada apaga essa luz, gente, nada, nem decisão judicial, nem nada. Nem fechar a igreja. Deus sabe entrar em cada um de nós se estamos privados da Eucaristia, pela comunhão espiritual, estado de graça. Deus sabe se fazer presente. Em momento nenhum no início da pandemia, que realmente todos ficaram em casa, eu me senti privada. Eu sei que não tem sacramento pela internet, a gente sabe disso tudo, que a missa é uma celebração da palavra se eu estiver na minha casa, porque eu não estou recebendo ali o corpo e sangue, eu não estou dizendo que isso não tem importância. Eu estou querendo dizer que Cristo atravessa a barreira material quando nós somos contra a nossa própria vontade privados dele. Não tenham dúvida que ele estará com você na sua casa se você estiver realmente privado da Santa Missa. Cristo não se limita a tempo, nem espaço e nem matéria. Cristo é Deus onipotente, onisciente e onipresente. Ele sabe de tudo que está acontecendo. Ele move da forma como ele acha que deve. E nós rezamos e confiamos. Então não há esse ocaso desses valores essenciais. Ao contrário, existe o desabrochamento de uma semente de bens definitivos, que o Natal inaugurou no mundo e que em cada cristão se torna cada vez mais vigorosos, na proporção mesmo em que o velho homem percorre o arco da sua existência. O definhar do vetusto e o desabrochar do novo. Eis duas linhas paralelas que enquadram a realidade do cristão e lhe propõem a perenidade do Natal, porque foi através do nascimento de Cristo que nós somos preservados da morte. Foi no nascimento de Cristo que se deu início à nossa caminhada de vida. E a gente na Páscoa teve a certeza pela ressurreição de que nada nesse mundo nos prende. Nenhuma limitação temporal nos prejudica. Assim nos diz a Sagrada Escritura, começando da entrega de Cristo, em Isaías, ele vai dizer, só um trechinho, como o cordeiro levado ao matador ou ovelha diante do tosqueador, ele ficou calado sem abrir a boca, sem ordem de prisão e sem sentença foi detido, e quem se preocupou com a vida dele? Foi arrancado da terra dos vivos, ferido de morte pelas rebeldias do meu povo. Então, meus irmãos, Isaías estava aqui dizendo que Cristo estava cumprindo em si, porque Deus, essas escrituras, o profeta Isaías profetizou a forma como Cristo ia se entregar. Sem que ele se entregasse, nenhum homem poderia ter poder sobre ele, como ele disse a Pilatos. Por que custamos ainda acreditar que não é a reação humana que Cristo nos pede? Que não é um combate contra homens que Cristo nos pede? Por que ainda temos essa dificuldade? No começo da pregação,
Cristo nos ensinou como deveríamos agir para toda a vida. Pelo Sermão da Montanha, ele disse em Mateus 5, vendo as multidões, Jesus subiu a montanha e sentou-se, os discípulos aproximaram e ele começou a ensinar. Felizes os pobres no espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os que choram, porque serão consolados. Felizes os mansos, porque receberão a terra em herança. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Felizes os puros no coração, porque verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. E felizes os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Quando nós estamos com a nossa vida alinhada com Deus, somos felizes nas tristezas que o mundo nos traz, porque sabemos por quem sofremos. Sofremos por Ele. Não é Ele falou, o servo não é maior que o Senhor. Se Cristo sofreu, então nós não vamos ser felizes sofrendo isso tudo. Foi Ele que falou, está aqui, Sermão da Montanha. Diz Ele mais para frente nesse sermão, porque diz Senhor, Senhor, mas não faz o que eu digo. Porque a gente tem mania de ficar falando de Deus, ensinando sobre Deus, ensinando teologia, ensinando tanta coisa, mas a gente não faz o que Ele diz. A gente não se alegra com a injustiça. Né? Por que a gente não se alegra em ser limitado por amor a Cristo, como diz São Francisco na música Perfeita Alegria, né? Quando ele vai com São... Agora eu não lembro qual o santo que anda com ele, que ele tem essa conversa com ele e diz, né? Se no final a gente sofre porque Deus quer nos assemelhar a Cristo, que ficou privado de tudo, por que a gente não consegue se alegrar? Por que a gente não entende que isso é perfeita alegria e quer ficar nesse combate mundano? Trazendo holofote negativo para a igreja, fazendo o cristão se mobilizar, né, e carregar gritos de protesto. Meu Deus, Cristo não teve nada disso. Aqui em São Paulo, aos Efésios, eu gostaria de lembrar para vocês que Paulo preso escreveu as cartas. Paulo também estava privado dos seus direitos. Paulo não tinha comunhão com seu povo. Não é? Paulo estava na prisão. Então, algumas cartas aqui que eu vou ler, ele estava nessas condições, mas o mais importante é tudo o que ele nos ensina pela vivência de fé. Um homem que viveu perseguindo a igreja, né, que viveu desacreditado nesse poder de Cristo, no final se submeteu em tudo. Não questionou nada. Não questionou, não fez o povo de todas as igrejas que ele escrevia a carta irem se juntar na porta da prisão para libertar ele. Pelo contrário, eu conversando com meu irmão agora de noite, ele até me lembrou que no filme de Paulo, filme tão bonito, né? Que saiu recente relativamente, mas ele mesmo critica quem usa da força para querer libertar ele da prisão. Nada disso, meus irmãos. Pedro só foi libertado lá por 2 anjos, depois que o povo orou muito. Ninguém foi lá tirar Pedro à força da prisão também. Então, São Paulo aos Efésios diz, né? No capítulo 4. Precisais deixar a vossa antiga maneira de viver, despojar-se do homem velho, que vai se corrompendo ao sabor das paixões enganadoras. Precisais renovar-vos pela transformação espiritual da vossa mente, e vestir-se do homem novo criado à imagem de Deus na verdadeira justiça e santidade. Olha, meus irmãos do Centro Dom Bosco, seja essa imagem, né, de santos, de homens mansos, mansos e humildes de coração como Cristo, lá no matadouro, levado ao matadouro, né? Não assim, aquele pacifismo, né? A gente pode criticar, a gente pode fazer as nossas análises jurídicas, né? A gente pode e deve se manifestar com as coisas desse mundo, leigo mais ainda, mas no entanto a gente não tem que ficar incitando nem inflamando os corações contra outros homens, que no fundo são nossos irmãos e pedem também que sejamos misericordiosos com eles. E não que sejamos aqueles apontadores, julgadores. A gente pode dizer que eles estão errados, a gente pode dizer, estão errados fechar as igrejas, mas não dessa forma, né? Revejam esse vídeo. Eu peço que revejam, são 2 horas de vídeo, eu peguei mais o final, mas houve um resumo bom no final, aí deu para entender muito bem.
Vai dizer um pouco mais à frente: de vossa boca não saia nenhuma palavra maliciosa, mas somente palavras boas, capazes de edificar e de fazer o bem aos ouvintes. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual foste marcado como por um sinal para o dia da redenção. Não é essa redenção terrena. Desapareça do meio de vós toda amargor e exaltação, toda ira e gritaria, ultrajes e toda espécie de maldade. Pelo contrário, sede bondosos e compassivos, paciente, seja paciente com o erro do outro. É um erro grave, seja paciente. Deixa Deus agir. Deixa Deus agir, deixa os bispos tomarem a frente, deixa o Santo Padre. Senão, se eles se calarem, cale você também por obediência. Ele por obediência, não erra quem obedece. Não erra quem obedece. Pelo contrário, sede bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-vos mutuamente, como Deus os perdoou em Cristo. Cristo não morreu em vão. Cristo veio nos deixar um imenso ensinamento. Quando ele fala da luta contra o mal, ele diz assim: fortalecei-vos no Senhor. Estou também em Efésios 6:10. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. São ciladas que o demônio está colocando aí, para tirar a paz da igreja, esse tipo de guerra santa, esse tipo de militância do bem, né? Que se cria uma militância católica do bem. Isso não existe não, tá? Isso é cilada do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, espalhadas nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus e não dos homens, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus, né? E tornar-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta com relação a você, para que você não caia. Porque o primeiro que o demônio quer que caia na igreja inteira, é um por um. Somos pedras vivas da igreja. A igreja não é uma construção, um templo que você fecha a porta, acaba a igreja. Não, eu sou um templo vivo do Espírito Santo. Eu recebi o batismo, né? Independente ou não, se tenha o maior dos sacramentos acontecendo, Deus sabe compensar. Em mim, em mim habita o templo do Espírito. Tomai, portanto, a armadura de Deus. Ficai alerta, cingidos com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça, que é a santidade, né? Justiça, no termo bíblico, é a santidade. É uma vida santa, é uma vida que se mira no exemplo de Cristo, né? São José era justo, por quê? Porque fazia tudo conforme Deus mandava. E os pés calçados de prontidão para quê? Para ir ao combate lá na porta do STF? Não. Para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé. Tenha fé, tenha confiança. É Deus quem resolve tudo. Com que possais apagar todos os dados inflamados do maligno. Fiz uma anotação que no final o professor disse que, citou Judite, que tomou a decisão de defender a vida contra um tirano, né? No livro de Judite, né? O povo estava sitiado e os sacerdotes aceitaram fazer um pacto com os opressores. E aí Judite, que era do povo, se contrapôs a essa opressão. Meus irmãos, isso aqui é teologia da libertação também, não é não? É uma libertar da opressão política, né? Vamos combater, vamos chamar, que é o combate, né? Quando a sarça ardente apareceu a Moisés, ele enviou, vai combater. Meu Deus, olha que diferença aqui que São Paulo está falando. Pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Nós somos capazes de anunciar o evangelho da paz quando as coisas nos contrariam no nosso coração? Sobretudo, embraçar o escudo da fé, com que possais apagar todos os dados inflamados do maligno, através da fé, que a gente não permite que o demônio se aproxime da gente. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Intensificai as vossas invocações e súplicas. Então, essa é a convocação, tá? Se eu posso deixar nesse vídeo uma ideia de como a gente pode combater essas decisões erradas da justiça no Brasil, essa convocação. Intensificai as vossas invocações e súplicas, né? Tem aí o Frei Gilson fazendo orações na madrugada o tempo inteiro, vários
grupos católicos dando esse belo exemplo de combate. Esse é o combate aqui, ó, tá aqui na Bíblia. Orai em todas as circunstâncias, inclusive nessa, o fechamento das igrejas, pelo Espírito, no qual perseverai em intensa vigília de súplica. Não foi assim que libertaram Pedro? Por todos os cristãos. Então, entremos nessa súplica, nessa vigília de súplica, cada vez que pegarmos o texto da misericórdia, o texto mariano, súplica pelos cristãos que não estão comungando, pelas igrejas que estão fechadas, pelas decisões judiciais injustas. E orai também por mim, para que me seja dado anunciar corajosamente o mistério do Evangelho, do qual eu sou embaixador prisioneiro. Aqui Paulo está dizendo uma coisa muito, né? Não me livre assim desse poder humano. Não estou nem aí se estou preso, não estou, mas orai por mim para que eu continue corajosamente o mistério do Evangelho, o ministério do Evangelho, do qual eu sou embaixador. Ele é um representante de Cristo. E que eu saiba apregoá-lo publicamente, com desassombro, como é meu dever. Aí sim que a gente não tem que se assombrar quando pedirem para a gente se calar de denunciar, né, o que é de errado no mundo. Essas açõezinhas, né? A gente não tem que ter assombro para falar que é que Deus ensina a gente. Mais um trechinho de São Paulo, porque em vários trechos ele fala sobre isso. Ele diz, olha, mais ou menos aqui, adiantando um pouquinho Colossenses, no primeiro capítulo, 24, presta atenção o que São Paulo fala sobre o sofrimento, se não é justamente o que a gente leu no Sermão da Montanha. Alegro-me nos sofrimentos que tenho suportado por vós e completo na minha carne o que falta as tribulações de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Nós acabamos de viver a paixão de Cristo. Nós acabamos de ler no catecismo que não vamos ter um triunfo histórico. Então, o martírio não é de se colocar na porta do STF e ser metralhado porque está dizendo que os juízes estão agindo contra Deus, que estão influenciados pelo mal. Não. Esse ultraje que vamos sofrer é a continuação dos ultrajes que Cristo sofreu, na forma e na medida que Cristo sofreu. A entrega de Cristo é perfeita, vai dizer São Tomás de Aquino, né? No entanto, nós completamos o que na carne? Porque nós somos o corpo místico. Porque antes ele estava falando de nós, que nós somos o corpo místico, né? Ele é a imagem do Deus invisível, né? Cristo, o primogênito de toda a criação, pois é nele que foram criadas todas as coisas, céu, terra, os seres e tal. Ele existe antes de todas as coisas. Aí ele vem, 18, 1:18, ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Onde que a cabeça foi parar? Ali a cruz, ali, opa, aqui, ó, cruz, Cristo crucificado. Aqui está a cabeça. Essa aqui tá aqui nossa cabeça. Onde que está o corpo? Me responda, onde que está o corpo? Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio, primogênito dentre os mortos, de sorte que em tudo tem a primazia. Pois Deus quis fazer habitar nele toda a plenitude, e por ele reconciliar consigo todos os seres, tanto na terra como no céu, estabelecendo a paz por meio dele, por seu sangue derramado na cruz. Cristo veio estabelecer a paz. Que paz é essa que o mundo dá? Vejam bem se é a paz que o mundo dá. Meus irmãos, a gente tem que ter isso muito vivo, senão acaba sendo só uma teoria bonita. Não pode ser, a nossa fé não pode ser isso. Está errado a nossa fé ser isso. Então, por isso que São Paulo falava, alegro-me, porque eu completo na minha carne. É uma grande dádiva poder sofrer pelo reino de Deus, né? Busca as coisas do alto, como vai dizer em Colossenses 3. Se ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo está entronizado à direita de Deus. Cuidai das coisas do alto, não do que é da terra. Pois morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele, cheio de glória. Eu gostaria de terminar com essa leitura, porque já já a gente vai contemplar a ascensão de Jesus ao céu, né? E aí com isso a gente é convocado a estar com Ele no céu. Não é uma convocação de uma guerrilha terrestre, meus irmãos. Não é uma milícia de católicos. Não façam isso. Não se exasperem. Não exasperem o coração de vocês com ódio contra ministro. Não façam isso. Né? São Paulo diz aqui, mais adiante um pouco, 12. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, vesti-vos com sentimentos de compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. Suportai-vos uns aos outros, e se um tiver motivo de queixa contra o outro, perdoai-vos mutuamente. Como o Senhor vos perdoou, fazei assim também vós.
Sobretudo, revestivos do amor que une a todos na perfeição. O amor é o vínculo da perfeição, né? Reina em vossos corações a paz de Cristo, para que qual também foste chamados em um só corpo. Sejam agradecidos. Cristo na cruz, meus irmãos, eu posso dizer para vocês com certeza absoluta, apesar de todos os sofrimentos, Cristo estava em paz. Então, o sofrimento que Cristo nos traz, essa paz de Cristo que nos reveste quando aderimos, né, a proposta de Deus na nossa vida, é uma paz que nos transborda, é uma paz que não faz com que a gente fique querendo sabe, ficar aqui lutando nesse plano, sabe, é uma coisa tão pequena, né? Ah, Carla, você está falando que é pequena a Eucaristia, não, a Eucaristia é o maior evento da terra para mim. A missa é o maior evento da terra para mim. Mas não está nas mãos de Deus? Né? Ou vocês acham que essa pandemia continua porque Deus permite? Deus permite o mal, é um mistério, mas Deus permite o mal. Mas Deus sabe tirar do mal um bem maior. Então, se a sua igreja está fechada, você pode ter certeza que a compensação em bênçãos pela sua humildade, pela sua bem-aventurança no sofrimento, Deus compensará, meu irmão, com toda certeza, sem sombra de dúvida. Mas não vão para a porta de ninguém atacar ninguém. Deixa que os poderes tomem seu curso, os advogados se manifestem, nós, na medida do possível também, façamos nossos vídeos, nos manifestemos nas redes sociais contra o que não é justo também, não tem problema nenhum, não é pacifismo, não é aquela coisa de tá tudo ótimo, deixa acabar com a igreja, deixa destruir os padres, matar os padres, que nem na Revolução Francesa, não é isso. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? É viver conforme o que Cristo nos ensinou, né? Prolongado no corpo dos seus apóstolos, martirizados sim, mas por defender a verdade, não por ficarem contrapondo poderes públicos. Era essa mensagem que eu queria deixar nessa noite para vocês, né? Vou programar esse vídeo para entrar amanhã de manhã, mas irmãos do Centro Dom Bosco, repensem, repensem esse objetivo que vocês estão, sabe? Repensem esse tipo de live que vocês fazem. Eu vi nos comentários as pessoas exasperadas, né? Querendo um combate terreno. Meditem as palavras de Cristo, vocês são tão bons estudiosos, né? Meditem com profundidade, né? Se aprofundem, especialmente, acima de tudo, no ensinamento mais teológico que existe e silencioso, que é esse aqui. Esse é o maior ensinamento teológico que vocês podem dar aí no Centro Dom Bosco. Esse ensinamento aqui, o que Cristo quis nos ensinar aqui? Cristo veio padecer por vocês e por mim. O que Ele quis nos ensinar? Né? Eu queria deixar essa pergunta, tá? Tenha uma boa noite, né? Um bom dia hoje, quinta-feira, então, dia de adoração, não é? Então, tornemos a nossa vida, né, a presença viva de Cristo para os nossos irmãos. Pensemos que tipo de presença é essa. Até mais, fiquem com Deus, salve Maria Santíssima e São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Amém.